Bom dia, povo abençoado de Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Começando mais um dia abençoado para a glória de Deus. E hoje meditando aqui sobre um casamento. Sobre um casamento maravilhoso, eterno, que realmente nos aguarda. Você, me diz aí, quando alguém te convida para participar de um casamento, ou você é convidado por você fazer parte da família dos noivos, ou você é uma pessoa que o noivo ou a noiva te considera muito, tem uma amizade com você. Agora nós vemos aqui que é uma alegria muito grande nós participarmos de uma festa de um amigo, de um casamento de um amigo, de uma amiga, mas e o casamento do Cordeiro de Deus? Você é chamado para participar. Lá em Mateus 22 fala que o rei ele manda chamar os convidados para participar da festa do seu filho. Agora aqui Apocalipse 19, que nós vamos ler para você, ele fala acerca de um chamamento que é muito mais do que um convite, é uma convocação, né? Olha que coisa interessante aqui, Apocalipse 19, versículo 9. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Bem-aventurado, feliz, a verdadeira felicidade, a felicidade plena, a bem-aventurança é uma felicidade plena. E aqui nesse contexto ele está falando acerca de uma felicidade por aqueles que são chamados às bodas do Cordeiro. Ser chamado é diferente de ser convidado. Ser chamado agora, aqui nesse contexto de Mateus, de Apocalipse 19, é diferente de Mateus 22, porque lá o rei manda chamar os convidados. Aqui não, aqui ele está convocando aqueles que são convidados. Só que é interessante porque os convidados aqui agora não são convidados para assistir um casamento, mas para participar do casamento. É o casamento da noiva com o noivo. E você que está me vendo agora nesse momento, se você entregou a sua vida para Jesus, se você faz parte do reino de Deus, você é convidado para estar celebrando a festa junto com o noivo. Jesus está nos convocando aqui em Apocalipse 19 para que nós possamos realmente se alegrar eternamente para viver a eternidade com Ele, porque agora vamos participar realmente agora das bodas do Cordeiro. E diz aqui ainda, e disse-me, essas são as verdadeiras palavras de Deus. Essas são as verdadeiras palavras de Deus, porque a palavra de Deus ela faz para nós que ela fala para nós que nós somos realmente especiais. Especiais porque nós merecemos? Não, porque nós aceitamos o convite. E se você aceitou o convite, um dia você vai estar nessa festa aqui. Nessa festa, mas não como convidado para assistir um casamento, mas agora para participar dele e estar participando junto com o Cordeiro, com o noivo da festa. A festa maravilhosa do reino dos céus. Coisa linda e maravilhosa. Mas olha no verso 10. E eu lancei-me aos seus pés para adorar. Mas ele me disse, olha, não faças tal. Eu sou teu conservo, de teus irmãos também, que tem o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Olha uma coisa interessante que nós aprendemos aqui, meus irmãos. Por quê? Muitas pessoas estão adorando quem não é para ser adorado. João aqui nesse momento ele se prostra diante do anjo, mas o anjo fala, não faça tal coisa, porque eu sou o teu conservo, ou seja, eu estou aqui a serviço de Deus a favor de vocês, então não se prostre diante de mim. Mas ele fala aqui que quem tem o testemunho de Jesus realmente são aqueles que aceitaram o Cristo, porque ele fala assim, olha, não faças tal, porque eu sou teu conservo de teus irmãos. De quem? O testemunho de Jesus, que tem o testemunho de Jesus. Então eu sou o teu conservo de vocês, ou de você, que tem o testemunho de Jesus. Então a gente vê que os anjos de Deus estão a favor de nós. Os anjos de Deus, a palavra de Deus fala assim, que eles acampam ao redor daqueles que o temem, no caso o Senhor, e os livra. Então nós vemos que os anjos do Senhor estão acampados ao nosso redor. Eles são nosso conservo. É interessante porque quando fala de conservo aqui, o anjo
representa aqui um ser muito superior a nós, porque ele está num corpo glorificado. E ele se considera aqui um conservo. E muitas pessoas hoje querem ser realmente idolatrados. Muitas pessoas querem ser honrado, adorado, né? De uma tal maneira que recebem glória para si. Então, dentro da noiva de Cristo, da igreja, nós somos todos servos, servimos uns aos outros. Então, muitas pessoas muitas vezes querem vanglória, mas na verdade nós temos que entender que até mesmo o anjo aqui, ele fala, não se poste diante de mim. Por quê? Porque nós temos que adorar a Deus. Adorar a Deus. Olha o que ele diz aqui, ó. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então, o testemunho de Jesus, realmente, toda profecia que não envolve Jesus está com defeito de fabricação. Porque a profecia, ela tem que apontar para o Cristo. A profecia, ela tem que apontar para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Né? Você olha para a Escritura e a Escritura toda está levando sempre ali as pessoas para enxergar o Cordeiro, para enxergar o Cristo. Muitas pessoas estão profetizando hoje tantas coisas, mas muitas vezes Jesus está longe dessas profecias. Porque quando você olha para o cenário dos profetas, você vê que eles profetizavam as pessoas ao chegar ao arrependimento e se voltarem para Deus. E muitas vezes nós olhamos o cenário hoje e as pessoas estão profetizando coisas terrenas, materiais. Então tem que tomar cuidado, meus irmãos. Por quê? O Espírito de Jesus, aqui ó, o testemunho de Jesus é o Espírito de profecia. O testemunho de Jesus é o Espírito de profecia. Então toda profecia que não envolve Jesus, cuidado, vigie, olhe para a Escritura para você não ser enganado. Mas é interessante por quê? Porque o banquete está posto, a festa já está preparada e o chamado já está sendo feito. Lá em Mateus 22, o rei manda chamar os convidados. Mas o que os convidados fazem? Uns falam que estão no campo trabalhando, têm que cuidar das suas ovelhas, dos seus animais. Outros comprou uma terra, precisa cuidar daquela terra. Outros estavam ocupados com outras coisas. E nós vemos que negaram o convite. Quantas pessoas têm negado o convite dessa festa maravilhosa? O rei, ele fez o convite. Agora aqui Apocalipse 19, ele está fazendo aqui um chamamento. Ele disse no verso 9, bem-aventurados que são chamados. Convidados fomos quando nós entregamos a vida para Jesus. Agora chamados, aqui é uma convocação. Chegou a hora. E ele diz, agora vocês realmente vão participar das bodas, mas não como convidados, mas agora como realmente a noiva do Cordeiro de Deus. Que coisa linda e maravilhosa. Eu espero que você entenda a palavra, que você entenda aqui o que está sendo falado, porque Jesus, ele está te chamando para que você viva realmente aqui como noiva de Cristo nessa terra, para que o dia que ele fazer essa convocação, você e eu estejamos preparados para vivermos agora a melhor festa da nossa vida. A melhor festa da nossa vida será quando nós participarmos da ceia das bodas do Cordeiro. Essa vai ser uma festa que vai estar agora, né, pontuando o começo da nossa vida eterna com o Senhor lá na glória com Ele. Nós vamos viver na terra, uma nova terra, um novo céu, mas na glória, na presença de Deus. A presença de Deus é tudo para nós, meus irmãos. Então que você possa estar entendendo o recado de Deus. Então não deixe de viver como noiva de Deus. Aliás, noiva de Cristo. Por quê? Porque Jesus, ele está chamando para que nós possamos participar dessa festa de casamento eterna nos céus. Então deixa eu falar algumas coisas para você aqui que diz respeito a esse conteúdo. Olha que interessante, meus irmãos. O céu não é lugar para curiosos, é um banquete para os convidados do Cordeiro. O céu não é lugar para curiosos. Curioso não entra no céu, mas é um banquete para os convidados do Cordeiro. Então é interessante essa frase, né? Mas também o convite para a ceia é gratuito para você, mas custou o sangue de quem convida. O convite da ceia, meus irmãos, é gratuito, mas ele custou o sangue do noivo, o sangue do Cordeiro, que derramou ali na cruz do Calvário por mim e por você. Também a mesa já está posta, o noivo já está pronto, só falta você confirmar a presença. A mesa
já está posta, o noivo também já está pronto. Só falta você que ainda não confirmou a sua presença confirmar, aceitar a Jesus, receber Ele como Senhor da sua vida, como o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo. Você possa estar entendendo que Ele te chamou para participar de algo muito superior àquilo que você pode ter de melhor nessa terra. Ele está chamando você hoje. Também tem uma frase que diz assim, meus irmãos: não troque um banquete eterno por migalhas temporárias. Não troque um banquete eterno por migalhas que te oferecem temporariamente, porque nós temos que realmente ter esse banquete, e nós temos direito a esse banquete quando nós somos realmente transformados de dentro para fora, participamos aí como noivo de Cristo. Então não troque o banquete eterno por coisas que são temporárias. Se o mundo te oferece incertezas, Deus te oferece suas verdadeiras palavras, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então, se o mundo está te oferecendo incertezas, e o mundo oferece muitas incertezas para nós, nós vemos que Deus ele oferece para nós as suas verdadeiras palavras, e essas são as palavras de vida eterna que Ele tem para nós. Então, nós vemos que a história da humanidade vai terminar numa festa para alguns e muito terror para outros. Espero que você participe dessa festa junto comigo. Espero estar participando dela, porque eu quero viver aqui nessa terra como servo do Senhor. Espero que você viva também. A história da humanidade termina em festa para quem escolheu Jesus no caminho. A história da humanidade termina em festa para quem já escolheu Jesus durante o caminho aqui nessa terra. Espero que você esteja tomando a decisão correta de servir realmente Jesus, pela sua caminhada aqui na terra, encontrar com Jesus e viver uma vida eterna com Ele. A tua história, ela termina lá. Se você realmente quiser viver uma experiência nova com Jesus, é necessário uma entrega. E essa entrega nós fazemos todos os dias, mas você entrega a tua vida para Jesus hoje, amanhã, depois, e todos os dias você fala: eis-me aqui, Senhor, estou aqui para te servir, para te adorar, para buscar a tua presença e para ter uma comunhão e intimidade contigo, e assim seja feito em nossa vida. Então a tua história, ela pode terminar realmente na glória, na eternidade com o Senhor. Como diz, a história da humanidade termina em festa. Por que a história da humanidade termina em festa, meus irmãos? Porque aqui nessa vida, onde nós vivemos hoje, a vida humana, ela vai passar. Mas para aqueles que estão em Cristo Jesus, termina em festa. Mas para aqueles que estão sem Cristo Jesus, vai terminar em tormento eterno. Então que nós possamos tomar a decisão correta para viver a eternidade com Ele. Deus abençoe seu dia, sua casa, sua família. Que você tenha um dia abençoado em nome do Senhor Jesus.